internas, né? Então a gente usa lá na Vale o EcoSpulse muito como termômetro, porque ali pode ser um pedido, né, uma manifestação coletiva de um adoecimento, talvez não individual, mas que seja de uma área adoecida. Nós utilizamos muito a maturidade do nosso processo, que é o modelo de produção da Vale, é o VPS. Lá dentro nós temos o nosso normativo, que a gente mede a maturidade que esse processo está implementado lá. Então, esse é um outro indicador estratégico. A gente conecta muito com o plano de saúde para a gente poder ver os usos, tanto em consultas psicológicas quanto em avaliações psiquiátricas externas. E a gente usa muito o time de saúde ocupacional. Ali existem questionários técnicos validados, queria dar um exemplo aqui do SRQ20, por exemplo, como modelo, em que todos esses dados geridos, eles geram um olhar para além de um afastamento da parte de saúde mental. Essa é a nossa estratégia para a gente poder ser mais preventivo, porque eu volto a lembrar, né, uma vez afastado, esse empregado afasta em média por 90 dias pela Previdência. Interessante aqui, a gente está trazendo esses números aqui que estão passando aqui, gente, e os outros que eu falei aqui, e esse dado de 70% de subnotificação, então assim, os dados que a gente tem são um crescimento. Se for botar uma proporção desses 70%, para onde vão esses números, né? Então é muito mais do que é o visível, né? Você trouxe a analogia, a ponta do iceberg, a gente só vê aquela ponta ali. E aí, Fernando, aí fazendo a pergunta, você falou das ferramentas que tem para fazer cruzamento de informações e tentar traçar um mapa de calor ali. Além disso, tem alguma outra maneira que se busca, né, apoiar essas pessoas que mesmo assim não são identificadas? Tem outras maneiras também? Na manhã nós falamos muito de risco, né? E dentro de uma estratégia desse processo de risco pela manhã, colocou o letramento como uma ação importante. Queria trazer outro dado estatístico, tá? Nós fizemos uma pesquisa interna, 54% dos nossos respondentes declararam saber nada ou muito pouco relacionado à temática de saúde mental. Esse dado ele é muito relevante porque ele requer letramento. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos, para poder trazer esse conhecimento e formar multiplicadores, nós criamos um processo de letramento interno dentro da Vale. Esse letramento, e aí esse número eu comemoro bastante, nós fechamos o mês passado com 1.290 líderes ativos treinados. Né? Então a gente traz essa sensibilização, traz esse olhar, a expectativa do treinamento é trazer esse olhar um pouco mais atento, e o treinamento primeiro ensina ele a cuidar de si mesmo, né? A gente traz sempre essa provocação, quem cuida de quem cuida, então para ele poder ter esse olhar para si mesmo mais atento e principalmente reconhecer dentro da equipe, o principal papel de um líder é cuidar de pessoas, né? As pessoas produzem resultados, dentro dessa premissa, dessa parte de liderança, nós usamos muito, tá? A capacitação e o letramento como um fator. E a gente entende que pessoas letradas, conhecidas, a gente vai conseguir ter essa canalização, porque tudo que o empregado que está passando por sofrimento mental precisa é ser encaminhado para um serviço de referência. Né? Um ponto que eu gosto de trazer, pessoal, esse número a gente tem que estar em base. O Epson colocou um número aqui de afastamento pela Previdência Social. Né? A realidade da Vale hoje, por exemplo, nós temos do nosso absenteísmo total, 23% é por transtornos mentais e comportamentais. Nós só ficamos atrás hoje dos ossos musculares, que responde a 32%. A OEPS usou uma expressão que eu queria usar agora. Para onde vamos parar? Até 2030, os transtornos mentais e comportamentais será a primeira causa de afastamento no Brasil. Hoje é a segunda causa, correspondente a 12 a 16% de todos os afastamentos previdenciários. Então, o que a gente tem que entender, se aquele número que a gente trouxe, de 12% da população, padece de algum transtorno mental e comportamental, eu estou trabalhando com um presenteísmo muito grande dentro das operações. Tirando esse termo técnico, eu tenho pessoas hoje, é seguro falar, é estatístico falar, eu tenho uma boa parte do meu público em sofrimento emocional em que eu ainda não conheço. Então, de fato, é bacana a gente ter um espaço para a gente poder fomentar sobre isso. E eu trago também que na parte da manhã foi discutido também, falando da parte de segurança psicológica, né? Então, por que aí o letramento com as lideranças como um todo? Porque o líder cria aquele ecossistema ali, né? Aquela microcultura que está com ele ali. Se o líder não trouxer essa confiança, dar essa abertura, esse ambiente psicologicamente seguro para a pessoa pedir ajuda de uma maneira adequada, né? Ali que seja entendido aquilo como uma necessidade,
vai ser reprimida, aquilo ali, todos vão ficar ali numa angústia, num sofrimento, né? E isso só vai piorando. Eu vi algumas estatísticas também, e aí a gente está falando aqui de produtividade, né? Segurança e produtividade, saúde e produtividade, tudo anda em conjunto em termos das empresas. Um grande, uma grande porcentagem dessas pessoas com transtorno mental nas áreas corporativas. Né? Porque a gente fala assim, não, o pessoal lá da operação, mas muito na área corporativa. Alguns dados que eu li em materiais de áreas financeiras, enfim, áreas que vivem sob um estresse contínuo, mas que normalmente falam, não, o cara de áreas corporativas não tem esse problema. E você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso aí, ou você ou qualquer colega aí sobre isso aí? Virou lei, né? Eu acho que essa é a parte boa. A partir de maio de 2026, os riscos psicossociais, eles estão associados agora aos riscos físicos, químicos e biológicos. Entra ali no ergonômico, organizacional e cognitivo, associando ao mecânico, formando o nosso PGR, né? Então isso é bacana, Epson, porque nesse ponto nós temos atividades em que tem um estresse cognitivo, uma carga cognitiva muito alta. E essas são funções que a gente precisa ter uma atenção especial. Você fala muito interno, né? A gente poder dar o remédio certo. Né? Eu acho que essa expressão que você traz. E agora, conhecendo os riscos psicossociais, vai ficar mais fácil. Essa governança e essa gerência desses processos. Né? Bacana. Então, Fernando, vou trazer mais uma pergunta aqui para passar para os colegas também. E aí você trouxe lá dos 70% que a gente é subnotificado, as ferramentas que na Vale tem. E aí, legal, aí detectou, viu, a pessoa se autodeclarou, foi detectada aí. E aí, como é que é o tratamento, como é que é o apoio para essa pessoa? Você podia discorrer um pouquinho sobre isso? Eu acho que é de consenso, né? A gente está gerando um risco. A gente está gerando a identificação de um risco. A gente precisa ter saída estruturada para identificação de risco. Pior cenário nosso é a gente identificar alguém com ajuda e não ter canais de apoio para poder suportar essa ajuda. A gente vai ter um número estatístico e a gente vai ter terminado não ajudado ninguém. Eu queria trazer um dado, Vale, que eu acho que é muito relevante. Eu falei aquela ferramenta de autoavaliação de saúde mental. Preparado para o número pesado aqui, pessoal? Ao longo de 1 ano e meio, 1.192 respondentes de ideação suicida. Ou seja, eu tive 1.282 pedidos de ajuda. A gente trata esse indicador como vidas salvas, né? Porque chegar ao ponto de se manifestar numa ferramenta corporativa que por algum momento passou pela cabeça se matar. E a gente viu ali dados, né, que 90% dos suicídios, né, ou seja, da materialização do autoextermínio, eles são por um tratamento ineficaz ou por uma busca ineficaz de ajuda. Então nós temos, tá, Epson, tá falhando para vocês também? Nós temos um contato ativo, tá? A gente usa muito, junto com o RH Benefícios, o contato da Apoiar e do nosso plano de saúde, para a gente poder ter um contato ativo. Então, todas as pessoas que na ferramenta de autoavaliação, a ferramenta é um IA, então ela vai manifestar um certo grau de adoecimento, ele tem um contato ativo para a gente poder gerar cuidado, tá? Bacana, Fernando. E com isso a gente vê, né, gente, são vários fatores, né, que vão culminando e impactando até que a gente falou aqui da parte do ambiente psicologicamente seguro e tal. A gente não vai abordar aqui hoje o tema das bets, mas é uma das coisas que está causando um problema seríssimo também, não, no mundo todo e no Brasil não é diferente. E agora eu vou pedir o Dr. Paulo para trazer um pouco aqui da visão, né, considerando esse bem-estar, o que a gente está falando dos nossos colaboradores e tudo, trazer uma abordagem aí, né, do programa de álcool e drogas, falar de álcool e drogas, né, você que é um especialista tem isso muito bem implementado na Gerdau, faz isso funcionar, e aí você tem traz um pouquinho para a gente esse cenário aí, como está estruturado, como é que vocês pensaram nisso, a conexão um pouquinho aí do programa, visto esse tema que a gente está discutindo, tão importante. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado ao IBRAM pelo convite, obrigado pelos colegas por estarem aqui. Dando continuidade até ao link, ao que o Fernando falou antes, é muito importante que as empresas elas vejam que o problema de saúde psicológica do trabalhador é um problema que representa o risco ao negócio. Sim. Na Gerdau, nós já
mais de 5 anos entendemos que isso era um problema ao negócio. É mais do que uma questão de cultura, de filosofia. Para a Gerdau, a vida, a segurança do nosso colaborador é o maior valor, mas temos de ir além, temos de entender também como que esse risco ao nosso colaborador impacta na empresa. Isso impacta não só no absenteísmo, que, como o Fernando falou, aí já é jogo perdido. Quando ele chega a ter de se ausentar, eu já perdi o jogo, já levei um gol. Agora, eu tenho a perda de produtividade, eu tenho aumento de custos de saúde, eu tenho aumento de acidentes do trabalho, eu tenho problemas de liderança, problema de relacionamento. Então, a abordagem da saúde mental do trabalhador vai muito além do que isso. Independente de quem, a empresa adoece, a empresa não adoece, não é essa a discussão. O importante é que, independente da qual a gente vê que é um fenômeno mundial, as pessoas estão adoecendo. E como que isso impacta a nossa empresa, o que nós não vamos fazer, o que nós temos de fazer para não fechar as portas. Na Gerdau, quando a gente começou a abordar isso, o primeiro indicador que a gente tem é o de absenteísmo, que a gente identificava que estava chegando aos top 5 de absenteísmo. Hoje é a nossa 10ª causa, ou seja, as ações se mostraram eficazes porque a gente tende a atuar na causa. E uma das causas bastante complexas do ponto de vista de abordagem da saúde psicológica são álcools e drogas. A gente chama o uso indevido de álcool e drogas, porque a empresa ela não pode intervir também naquilo que representa a vida do trabalhador. A gente não pode ser invasivo, mas a gente tem de entender onde aquele uso está causando aquele prejuízo e onde aquele uso possa impactar a segurança, o bem-estar daquele trabalhador. Então não é um programa, a empresa ela não é um programa de vai banir o álcool, não pode beber, não tem de entender se aquela pessoa, será que ela está vindo para o ambiente de trabalho sob o efeito ainda de álcool e drogas? O quanto que aquele álcool e drogas pode estar deteriorando suas relações familiares, o quanto aquilo pode estar deteriorando sua capacidade de trabalho, sua capacidade de discernimento, de tomada de decisão, de segurança. Então, esse programa deve ser capaz de identificar precocemente esses problemas e, principalmente, de acolher essas pessoas. Porque uma vez que a gente identificou o problema não é do trabalhador, o problema é nosso, é do trabalhador e da empresa. Então tem de se ter também uma estrutura para acolher aquela família, aquele trabalhador, de tal forma que ele encontre a sua melhor forma de abordagem e que a gente consiga está trazendo qualidade de vida para aquele trabalhador e, consequentemente, a empresa vai ganhar com isso. Redução de acidentes do trabalho, redução de custos, aumento de produtividade, melhora de imagem. Lembrando também que quando a gente fala álcool e droga, quando fala droga, todo mundo pensa em droga ilícita. E que a gente deve lembrar que as drogas lícitas são um problema muito maior. É muito mais fácil e às vezes mais barato ter acesso a uma droga lícita e que a pessoa está utilizando como uma forma de fuga da mesma forma que ele utiliza uma droga ilícita. Só que ele está utilizando a droga do cônjuge, da vizinha, da tia, e ele acaba tendo esse acesso e não trata o seu problema de base que está levando àquela necessidade de uso. Então, hoje a gente falou das BETs. BET é uma forma de adição que a gente tem de entender, impacta de forma devastadora e cruel
não só a saúde financeira da pessoa, como a própria saúde mental, estrutura familiar. E deve ser visto, inclusive, existem ferramentas hoje da gente poder, inclusive, medir qual que é aquele impacto que está tendo na vida daquela pessoa e qual a forma de abordagem. Eu vou ter de ter uma abordagem orientativa, vou ter de ter uma abordagem breve, eu tenho de ter uma abordagem mais longa. Existem até ferramentas da OMS, por exemplo, o Assist, que nos permite já no ambulatório da empresa identificar que caminho que a gente vai tomar. Mas é claro que a empresa tem de ter toda essa estrutura multidisciplinar por trás para identificar precocemente e acolher aquele trabalhador. Não, bacana. Então, assim, pegando o que o Fernando falou, que você está trazendo também, doutor Paulo, é assim, mais uma vez para a gente, né? A gente está falando de saúde, segurança, sempre prevenção, né? Como é que eu antecipo, né? Em vez de ter o dado estatístico, já como é que eu não tenho o dado estatístico, né? Trabalhando nos dados para não gerar essa estatística. E aí você me falou uma coisa aí das drogas lícitas, né? Como um todo. E aí uma coisa que a gente estava conversando ali antes, né? E eu também anotei aqui para perguntar, a gente vê aí cada vez mais o uso do canabidiol, né? E prescrito, né? Como é que deve ser a abordagem da empresa? Como é que vocês lá, no caso, estão abordando isso? Porque eu acho que é uma dúvida, né? Porque ele é prescrito. Exato. Primeiro, obrigado, a pergunta é interessante porque gera primeiro aquela dúvida, a pessoa está utilizando, por que ela está utilizando? A gente sabe que o uso do canabidiol geralmente é uma droga de última escolha, é para quando nenhuma outra medicação fez efeito e a gente acaba passando a utilizar essa medicação, seja para distúrbios de humor, seja para insônia, seja para dores, seja até mesmo para casos de autismo. Então, às vezes a gente fala sobre inclusão, a gente vai ter um colaborador que tem autismo e tem de usar um canabidiol, às vezes, conforme seja a necessidade que ele tenha para aquela suas comorbidades. E então a gente tem de, em primeiro lugar, antes de estigmatizar o problema do uso da droga em si, é entender o porquê que ele está tendo a necessidade do uso da droga. E abordado a doença de base, o distúrbio de base, que seja, da melhor forma possível para, inclusive, num determinado período de tempo, a pessoa não ter mais a necessidade do uso do canabidiol. Sempre preocupado com segurança, não está exposta àquela pessoa, entender às vezes não é algo negativo, é até algo positivo. Opa, identifiquei que essa pessoa está utilizando esse medicamento, então eu vou ter de poupar ele, eu não posso estar expondo essa pessoa a uma atividade de risco, eu tenho de estar acolhendo essa pessoa e reabilitando não o uso do canabidiol, mas a doença que está levando aquela base. De repente ele tem um quadro de ansiedade grave, que precisa ser abordado de forma multidisciplinar e a gente resgatar aquela pessoa para, inclusive, num determinado ponto, nem precisar mais usar aquela droga ou outra que seja. Não, interessante isso, porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Que fica ou não é, e obrigado pela explicação. E além da, a gente falou de álcool, né? Essas drogas, as lícitas e ilícitas, falou rapidinho sobre bet, mas tem alguma outra situação de adição aí que seja de preocupação também, que você tenha visto dentro do espectro? Hoje o que a gente tem visto é justamente, parece que a gente tapa um buraco, aparece outro. É justamente essas bets que estão aparecendo com violência, porque nós tínhamos antes uma sombra que a gente tinha, quando começamos a trabalhar, a gente pensava muito em droga ilícita e álcool. Hoje na Gerdau a gente faz, só para vocês terem ideia, por ano alguns milhões de testes de etilometria e algumas dezenas de testes para drogas. Sendo que das drogas a gente hoje utiliza de padrão uma bateria de 12 drogas, 5 são ilícitas e 7 são lícitas. E aí a gente descobre muita pessoa que está tomando medicação, mas não está tratando. E aí quando a gente começa a reduzir, começa a ter os nossos indicadores, os nossos KPIs mostrando uma melhora, daqui a pouco, bum, aparece a BET.
Isso mostra que a pressão social em cima dos trabalhadores, a pressão que a gente tem em cima do nosso trabalhador, em cima do possibilidade de ganho fácil e uma facilidade de acesso a jogo. A gente sabe que o vício em jogo é uma forma de vício pesada. No Brasil, por questões legais, há uma certa restrição a esse acesso, que com as bets, não, hoje a pessoa, através do seu celular, todo mundo tem celular, tem acesso a um cassino. E tendo acesso a esse cassino, ele impacta sua conta de luz, sua conta d'água, seu salário, pega dinheiro de empréstimo, pega dinheiro com a agiota, e aí ele vai vir trabalhando com a cabeça em outro lugar, preocupado com a sua, até mesmo às vezes, integridade física, quando está devendo dinheiro para a agiota. Então, a abordagem hoje temos identificado através de vários sistemas, como, por exemplo, lá a gente utiliza o Prontos e a Pilar, que a gente já procura identificar precocemente isso, a gente tem os canais de ajuda, a gente utiliza tanto o Einstein Conecta quanto a Care nesse suporte psicológico para a gente poder estar tratando essas pessoas que devem ser vistas como uma adição ao álcool, como uma adição a uma droga, seja ela ilícita ou lícita, porque também é uma doença que também tem resultados devastadores na família da pessoa. Interessante, né? Aqui, se eu peguei aqui, me ajuda aqui, vamos lá, a gente está falando álcool, drogas, estou falando de segurança psicológica do ambiente, né? E estamos trazendo o tema BET, né? Tem uns 4 fatores que se resumir aqui, né? Que tem uma amplitude imensa, né? E está impactando lá nós aqui, né? E os trabalhadores. E a turma lá com visão tendo que produzir, tendo que fazer, com tudo isso rodando na cabeça lá, né? Estou devendo porque botei meu dinheiro que era para casa, jogando. Eu vi até alguns dados aí mostrando que tem jovens deixando a faculdade porque não consegue pagar, porque está botando, jogando lá, apostando também. Tem dados aí que assim, é muito alarmante, né? Então, esse tema do transtorno mental, vários fatores, e nós, as empresas como um todo, a responsabilidade social, né, que a gente tem, né? Então, da gente ter aqui, até agora, de você acolher, né, trazer para a pessoa pedir ajuda, poder dar a assistência para ela poder fazer lá o trabalho dela digno, de maneira adequada, isso é salutar, né? Mostrar como as empresas colaboram para a sociedade, né? Como é que elas fazem isso de uma maneira salutar. Vou passar agora para o Giovanni. Pode ser, Giovanni? Vamos lá. Então, desse contexto aí que a gente conversou um pouquinho, né? Falando agora de saúde mental e produtividade, né? Acho que a gente começou e a gente está trazendo isso para mostrar que é um investimento que tem que ser feito, né? Não é um gasto. Tem uma diferença, é investimento, porque já está impactando e vai impactar mais ainda a produtividade das empresas, né? Queria entender como é que a segurança psicológica aí é vista na Anglo-América, né? E perguntando aí para você qual é o papel da empresa, né, nessa criação dessa segurança psicológica lá dentro do ambiente. Perfeito, obrigado, viu, Ebson? Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao IBRAM pelo convite e a vocês também por estarem aqui. Muito honrado de estar com vocês num assunto que me mobiliza muito. Eu estava ouvindo vocês comentando agora e pensando tantos insights e reflexões que vêm a partir do momento que a gente para falar de um assunto que a gente poderia mostrar N números, né? Aqui a gente está mostrando para evidenciar o quão urgente é a discussão sobre saúde mental, mas no geral, se tivesse uma pessoa passando por um sofrimento emocional, a gente já teria que fazer algo, né, por aquilo. A gente não precisaria ter 1 trilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas impactadas com saúde mental e nem mostrar o quanto que isso impacta financeiramente as organizações, mas ainda é preciso mostrar para o negócio que esse é um assunto de negócio, né? Mas também e principalmente é um assunto de pessoas. Então, hoje a gente faz uma abordagem para a segurança psicológica no entendimento de que ela faz parte da estratégia do negócio, né? Quando a gente desenhou a visão na diretoria para 2028, a gente definiu alguns pilares, né, que são prioridades ou impulsionadores que vão nos levar à visão de sermos a referência no setor de mineração global até 2028, é o que a Anglo American deseja aqui no Brasil.
num sentido aspiracional, né? Então temos algumas prioridades que têm a ver com projetos, com operação, com sustentabilidade, e os impulsionadores têm um que se chama segurança física e psicológica. E isso está desenhado como estratégia de negócio, nos faz ver, né, e ajuda a gente a identificar que esse é um trabalho de fomento de cultura de segurança psicológica. Hoje na Anglo-América, essa área de saúde mental, ela é gerenciada tanto pela diretoria de pessoas quanto pela diretoria de saúde. A gente tem aqui hoje a doutora Carolina, que é a gerente de saúde, e a Letícia, que é a gerente de saúde mental. As duas trabalham juntas, entendendo a saúde integral do indivíduo, como a gente estava falando aqui agora, a saúde financeira, a saúde emocional, a saúde psicológica, isso tudo impacta o indivíduo. E a saúde mental, a gente estava falando agora há pouco, ela é complexa no sentido de que muitas das vezes, quando a gente tem algum impacto físico, aquilo é algo que a gente sente individualmente, né? O ponto da saúde mental é que quando a gente percebe que tem alguém na nossa equipe com algum adoecimento mental, muito provavelmente aquilo está se refletindo na equipe como um todo, e não só naquele indivíduo. É uma doença das relações também, né? E ela acaba adoecendo as relações que estão em volta por conta de um mau tratamento, ou talvez um mau diagnóstico, ou a falta da segurança psicológica para apontar aquilo como um fator de adoecimento. Então, quando a gente conversa com os líderes sobre saúde mental, a gente tem uma abordagem individual para ela, mas também uma abordagem coletiva. E a segurança psicológica, como a gente sabe, né, ela é conceitualmente aquele momento em que você sente a vontade de colocar alguma opinião, mesmo que ela seja contrária ao que o grupo entende, sem medo de sentir uma retaliação, né? Esse é o conceito que a doutora Amy Edmondson firmou, mas muito além disso, ele é aquele ambiente em que eu consigo falar e eu sei que eu vou ser escutado, né? Eu sempre digo, para que eu vou falar com quem não quer ouvir, né? Eu vou ficar falando para quem? E se um empregado procura um líder para poder falar sobre a sua situação emocional e ele não encontra o respaldo do líder para escutar, muito provavelmente aquela vai ser a última vez que o empregado vai falar sobre aquele assunto. E aí a gente não precisa mais ficar discorrendo aqui do que isso vai causar em termos de negócio, né, em termos de relações entre as pessoas e de resultado. Eu estava vendo essa semana uma pesquisa que a Gartner divulgou sobre tendências de CHROs, né, o que está mais em pauta de diretores de pessoas no mundo todo. E há uma preocupação hoje com a questão da produtividade, né, porque a gente sabe que a preocupação com a saúde mental ela foi intensificada durante a pandemia e o mundo foi se tornando cada vez mais complexo a partir da pandemia, inclusive. Mas hoje no negócio a gente vive um dilema que se todo aquele cuidado foi necessário para um momento muito específico de saúde, né, da humanidade, as empresas estão caminhando para um lado, e essa está a prioridade da Gartner, para a produtividade, né, para o processo de pressão no ambiente de trabalho, como se já não bastasse toda a pressão da vida social, que hoje está muito mais complexa. Então, essa é uma pauta que os diretores de pessoas estão preocupados, e obviamente na área da saúde igualmente, porque nós estamos falando cada vez mais de produtividade e não se dissocia a produtividade da saúde mental das pessoas. Não deveríamos dissociar nunca. A gente sabe o quanto a gente produz mais quando a gente está com bem-estar, né? Quando a gente está feliz no trabalho, quando a gente se sente bem, quando a gente sabe que a gente tem uma equipe, um líder que eu posso abrir as minhas vulnerabilidades. Então, hoje, na Anglo-América, para além de investir em ferramentas, né, para fomento de saúde mental, que a gente tem um plantão psicológico em que as pessoas se inscrevem para conversar com psicólogos, tem lá um QR Code, a pessoa agenda um momento para falar com o nosso time sobre questões emocionais. Tem todo o trabalho da saúde para desenvolver a avaliação biopsicossocial e todo o acompanhamento médico que é feito para as pessoas. A gente tem uma jornada de segurança psicológica que é para letramento e treinamento de liderança, como o Fernando estava dizendo, que é fundamental. E a conscientização desse trabalho vai fomentar uma cultura que vai nos levar a ser uma empresa referência, que é o que a gente deseja. E então, hoje, o investimento em saúde mental, como você estava dizendo mais cedo, Ebson, é visto como investimento e não como custo. É visto como algo que nos protege enquanto seres humanos, protege o negócio de riscos, que a gente falou hoje tanto de manhã sobre riscos, e nos coloca na urgência de desenvolver a liderança para identificar no momento certo, porque como eu estava dizendo para vocês, né, quando chegam os casos de saúde mental para o RH, muitas das vezes já estão no extremo.
E aquele extremo foi intensificado por situações do trabalho. A gente, sem aqui ficar discorrendo sobre a causa ou a origem das questões emocionais, que podem ser diversas, mas o trabalho ele vai corroborando, né, ou intensificando aquela relação, ou aquela doença, ou aquele adoecimento, ou aquele acometimento emocional. Aquilo vai perpassando as relações do trabalho, e quando você vai ver, tem uma pessoa adoecida e uma série de relações adoecidas juntas. Então, a gente precisa tratar esses momentos no timing adequado, porque se a gente continua postergando, empurrando com a barriga um dado tão crítico como a gente está trazendo aqui hoje, com certeza a gente vai ter problemas de produtividade nas empresas. Não, legal, Giovanni. E você falou, né, planejamento estratégico até 2028, né? Todas as empresas têm seu planejamento estratégico de como é que vão fazer, o que vai fazer e tal. Dando uma olhada aí, pegando isso aí que você falou, né, olhando o planejamento, a empresa faz isso, as pessoas discutem, mas eu acho que depende da pessoa, né? Ou se a gente está trazendo aqui ela se autodeclarar, né? Depende também, eu acho que muito mais, aí eu queria ouvir um pouquinho de você, das lideranças, daquele olho no olho, né? Acho que uma da coisa, agora a gente voltou, né? Ficou um tempo aí só na telinha do Teams lá, Google Meet, sei lá o que for, mas agora é olho no olho. Então, assim, o líder, né, quando está perto dos seus liderados, ele tem que desenvolver essa visão de chegar lá, olhar, bate o olho no olho e falar, cara, Giovanni hoje não está bem. Vocês têm alguma coisa que vocês estão fazendo nisso, com o líder? Como é que está isso aí? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque a gente fala sobre competências humanas e é interessante como hoje a gente precisa conversar com a liderança sobre aspectos das humanidades, né? De alguma forma, pelo histórico das organizações, a gente se esqueceu ou deixou de desenvolver habilidades que todos nós temos. Não é difícil você olhar para uma pessoa e perceber que ela não está bem. A questão é que a gente não foi treinado nas organizações para isso, né? Então é como se a gente estivesse reaprendendo e precisando discutir sobre aspectos humanos que antigamente a gente falava de soft skills, mas ou a gente pode falar de people skills ou qualquer coisa que seja, mas são competências de humano para humano. E não só de emoções, mas é uma questão hormonal, a gente consegue perceber as pessoas, né? E isso mexe de alguma forma. O ponto é que a gente não discutia esses assuntos como negócio, né? E aí, como as organizações foram treinadas a dar resultados e elas precisam dar resultados, outras pautas elas emergiam na frente, né? Hoje, a gente já entende que as pessoas são um negócio. Não existe nenhuma tendência da humanidade que a gente converse aqui hoje e em todos esses painéis que a gente tem visto desde a segunda-feira, que a gente não passe pelos assuntos de pessoas. Seja na gestão de riscos, seja na inteligência artificial, seja em produtividade. Em todos os momentos, e foi coincidente em todos os painéis, a gente fala sobre as pessoas. E falar de saúde mental é falar do cuidado com as pessoas, né? Então, a gente precisa desenvolver a liderança para poder retomar algo que é instintivo, que é natural, mas que foi negligenciado por nós no nosso desenvolvimento como líderes. E isso passa por aprender a ser vulnerável, como a gente lida com o erro. Só a gente pensar aqui, né, pessoal, quando a gente estava na escola e a gente cometia um erro, a gente sabe como é que o professor ou a professora lidava com aquele erro, né? A gente sabe que quando a gente não era muito bom numa matéria, o quanto a gente foi treinado a ficar estudando aquela matéria que a gente não era bom, ao invés de a gente focar naquelas matérias que a gente era bom, que a gente teria condições de virar excelentes naquilo que a gente já é bom naturalmente. E a gente foi educado a treinar aquilo que a gente não faz bem, né? Quando a nossa estratégia deveria ser eu prestar atenção no que eu faço bem do que eu não faço bem para eu chegar pelo menos numa média e alcançar o meu resultado, mas focar naquilo que eu sou bom para eu ser excelente naquilo que eu sou bom, né? A chance é 20 vezes maior, inclusive, segundo a Gallup, da gente alcançar a excelência focando no que você é bom, mas a gente não foi treinado a isso. Então hoje o líder ele fica concentrado onde? No resultado que não está bom, no vermelho do farol do status do seu projeto, na tendência da equipe de não estar indo bem em algum resultado. E essa pressão que a gente coloca sobre as pessoas, obviamente, acarreta ainda mais desafios para a saúde mental. Hoje a gente tem trabalhado na perspectiva da tendência de focar nos pontos fortes das nossas equipes, para trabalhar a moral, para trabalhar a autoestima, para trabalhar de fato aquilo que a gente é bom. Se a gente quer ser excelente,
a nossa estratégia vai ser ficar focando no que a gente não é bom ou focar naquilo que a gente já é muito bom. E na Anglo-América a gente é muito bom no cuidado, no respeito, né, nas relações. O que a gente tem feito então é intensificar esse cuidado que já faz parte da nossa cultura para que a gente seja excelente no fomento de uma cultura que cuida das pessoas, para que é o que vocês falaram, para que a gente evite tratar as doenças da saúde mental e previna essas doenças, né? O líder é o principal agente de prevenção de adoecimento no trabalho. E ele precisa entender essa responsabilidade. Isso não é simples. A gente não aprendeu a lidar com essas situações no dia a dia. Isso é algo novo e que a gente precisa nos atentar para que a gente consiga garantir esse fenômeno da segurança psicológica que se dá nas relações humanas. Não, bacana. E você como diretor de pessoas, né, acho que você trouxe aí um contexto muito bacana, né? E esse ponto de fortalecer, né, os pontos fortes. Um tempo atrás eu fiz um team build e a gente usou o livro da Gallup lá, né? E assim, eu já tenho um bom tempo aí de empresas e tal. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que era para ver os seus pontos fortes e fortalecer os pontos fortes. Porque a gente sempre vê, não, pega seus pontos fracos, você tem que fazer, não é que não esqueça os fortes, mas você tem que trabalhar nos fracos para. Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Tem que começar a ver de uma maneira diferente, que aí a gente vai ter líderes melhores, né? Pessoas melhores. E o bacana aqui é que a gente está começando, pessoas no centro sempre, né? É pessoas, não tem como, né? Exatamente, exatamente. E é uma tendência que a gente precisa avaliar para o futuro e para a continuidade dos negócios, né? A gente já é muito pressionado no dia a dia. A gente já sabe quantas cobranças a gente já tem. Se o líder não souber equilibrar essas cobranças desse mundo moderno, a tendência são esses números que a gente está vendo aqui, né? Não é novidade para nós que esses números. É assustador o volume. Mas todo mundo aqui individualmente sabe da pressão que está lidando hoje, agora, né? Vocês aqui que estão assistindo, vocês sabem da pressão, sabem da cobrança, sabem dos resultados que precisam entregar. Então a gente precisa de líderes que consigam apoiar essas pessoas. Eu sempre digo que o protagonismo sem apoio é abandono da liderança, então eu não posso deixar para as pessoas o protagonismo para cuidar de si, sem que eu dê um apoio suficiente para que elas façam esse cuidado. Então, acho que é um casamento entre empresa e empregado, que no final das contas é benéfico para todas as partes, né? Não, bacana. E tem uma questão, né? Acho que vocês todos passam por ela, que é o seguinte: os números estão crescendo, é bom ou é ruim? Pode ser que estava represado e as pessoas agora estão tendo coragem de trazer um problema que elas não tinham antes, ou não, né? Então, assim, eu acho que esse dilema, em vez de ficar discutindo esse dilema, vamos trabalhar na prevenção, né? Vamos botar energia, né? Vamos fazer um investimento na prevenção, que aí talvez esse dilema vai se mostrar o que é a verdade um pouquinho mais à frente. Não, legal, obrigado aí, Giovanni. E agora eu vou passar para o Vitor aí. A gente já fez essa discussão aqui, né, de parte de segurança psicológica, de ambiente, como é que isso afeta os trabalhadores, né? Isso, na maioria das vezes, a gente está falando, a pessoa às vezes até numa frente de trabalho não vai relatar um risco, porque ela fala, cara, e a gente tem muito da nossa cultura, né? Tem vários livros que trazem isso. Na cultura brasileira tem isso da pessoa se achar o super-herói. Ela tem uma demanda, ela não vai falar assim, cara, eu não vou fazer que eu vou decepcionar, né? Ele delegou, eu não posso fazer feio para o meu líder lá. Então ela deixa de relatar um risco, né? E ela se expõe, pode se expor a esse risco, até ter um acidente sério, até um fatal. E a gente conversando lá, né, você falou, poxa, cara, um caso real, né, materializar isso. Você pode trazer aqui para a gente discutir isso e trazer um pouco das lições aprendidas, visto isso aí para a gente? Posso sim, Ebson. Primeiramente, boa tarde a todos e todas, né? Obrigado, Ibram, obrigado, Patrícia, pelo convite, pela oportunidade. E hoje, de forma muito humilde, né, eu venho trazer esse caso, né, que não é um caso de sucesso, né, e também não é de insucesso, mas é uma oportunidade de aprendizado, né? Foi uma situação real, né, que aconteceu com uma de nossas empresas contratadas, né? Ela é uma prestadora de serviço de manutenção elétrica e isso influenciou, né, a forma como que a gente enxerga, né, a segurança psicológica.
né, essa experiência nos trouxe, né, a possibilidade de olhar para a liderança e para a segurança psicológica e sobre como o cuidado genuíno, né, às pessoas, especialmente ali em momentos de vulnerabilidade, pode ser um determinante na prevenção dos acidentes, né, e de fatalidades. Esse incidente, né, que aconteceu na Samarco, a gente chama de condição perigosa, né, é um evento indesejado, né, que tem o potencial de gerar lesão permanente, fatalidade ou múltiplas fatalidades, né, mas com liberação de energia, sem liberação de energia, sem liberação de energia, mas com exposição de pessoas. E como é que foi que isso aconteceu, né? Durante uma inspeção de segurança, o profissional de segurança chegou na frente de trabalho e verificou, né, que o teste de efetividade do bloqueio, né, dessa frente de serviço estava incompleto, né? A frente de serviço estava executando uma atividade no transportador da mistura A e ele percebeu que estava incompleto. O profissional de segurança fez o contato com a sala de controle, perguntando se o equipamento estava bloqueado. E o equipamento não estava bloqueado, né? O equipamento estava liberado para rodar. E foi ver, né, na verdade, o que estava bloqueado, né, o transportador que estava bloqueado era o da linha B e não o da linha A, que era o que deveria ter sido feito o bloqueio, né? Então, foi uma oportunidade, né? Foi instituído, né, uma investigação do incidente na Samarco, né? Nós utilizamos a metodologia do ICAM e nesse ICAM, né, a gente também, a equipe da saúde participa, médicos, higienistas ocupacionais, psicólogo do trabalho, todo mundo junto com a equipe técnica, né, ali no brainstorm, né, para poder buscar as potenciais causas, os achados que sejam importantes num evento dessa magnitude. E durante o processo de entrevistas, né, um processo que é feito com bastante cuidado, com bastante humanidade, né, porque os envolvidos muitas vezes eles já estão ali fragilizados, com medo. Então é feito de uma maneira bastante cuidadosa. E durante esse processo de entrevista, né, o eletricista responsável pelo bloqueio confidenciou, né, de que ele estava passando por um momento pessoal muito delicado, né? Ele havia perdido a esposa por câncer recentemente e a filha estava adoecida, né, com depressão grave. Só que ele não se sentiu confortável de compartilhar isso com seu líder imediato, né? Foi o que o Ebson disse, né? Ele não quis se mostrar vulnerável, não quis expor ali uma necessidade e isso trouxe um impacto muito grande, né? E, né, isso nos fez, né, acender um sinal, não foi nem sinal de alerta, né, porque esse era um risco que nós já estávamos mapeando, né, e isso só fez a gente acelerar as ações. Para endereçar, né, esse problema, vamos dizer, entre aspas, a Samarco elaborou um programa que a gente chama de Evoluir Juntos, né, que o objetivo é desenvolver os líderes das empresas contratadas de forma que eles possam ter um olhar de forma humana, empática e alinhada aos valores e à cultura da Samarco. Então foram feitos diversos módulos,
módulos de saúde mental e segurança psicológica, mas também tiveram outros módulos de saúde, né, conformidade legal, riscos à saúde e também outros também muito importantes, né, que era o que a gente gostaria de levar para as nossas contratadas, para os nossos terceiros, né, a cultura Samarco, né, cultura organizacional, direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, compliance e também segurança do trabalho, com foco ali na evolução da maturidade em segurança e no comportamento seguro. Nesse ano, né, que foi o primeiro ano, né, de implementação do programa Evoluir Juntos, né, que foi uma parceria de várias áreas, né, como eu disse, mas foi capitaneado aí pelo Saber Samarco, que é a nossa área de educação corporativa. Né, nós treinamos quase 300 líderes, né, de contratadas e tivemos um alto nível, uma alta taxa de nível de satisfação, né, de 0 a 5, né, a nota que foi dada para nós aí foi de 4,82. Então, de certa maneira, a gente está atingindo inicialmente o objetivo que a gente gostaria. Um ponto importante também é que esse programa ele veio para ser perene, né? Ele não vai ser um fato isolado, ele veio para ser perene, justamente para pegar novos líderes que estão chegando e também para fazer reciclagens periódicas com os que estão atuando. Então, né, mais do que um programa, né, o Evoluir Juntos foi uma materialização do aprendizado, né, onde que a segurança psicológica deixou de ser um conceito abstrato, né, e se mostrou, né, um fator real de proteção à vida. Não, bacana ver essa iniciativa, né, que vocês estão lá, e é concreta, né, já está funcionando, cada um trazendo aqui os programas, todas as empresas, né, com seus programas. E aí deixa eu te fazer uma pergunta aí, trazendo também, né, acho que também os colegas aí colaborem também, aí está aberto para todos aí. Mesmo com essa estrutura e tudo, quais são os maiores desafios, né, que você percebe aí na Samarco ou em outras organizações para implementar, né, esses programas para cuidar um pouco da segurança psicológica no ambiente? A gente falou de treinamento de liderança, letramento de liderança, né, de trazer também a autodeclaração, mas assim, de modo geral, aí você vê os desafios nas organizações e na Samarco, até para implementar o programa de vocês. E aí depois os colegas também podem complementar aí. Não, bacana, Ebson. Assim, aqui eu vou ampliar o olhar, né, igual como você disse, né, assim, trazendo um pouco do que a gente vê muito na literatura e em experiências de outras empresas. Eu acho que os dois principais desafios, né, com relação a uma cultura de segurança psicológica passa justamente pela liderança, né, igual como todos os colegas aqui mencionaram, né, a necessidade do letramento e do desenvolvimento da liderança, e também pela cultura, né? Então, uma cultura organizacional baseada no medo ou numa hierarquia rígida, né, geralmente o empregado, né, a pessoa ela tem medo de falar, né? Então, é sair do olhar da obediência cega, né, para uma responsabilidade, para um diálogo responsável, né, você conseguir evoluir nesse sentido. A questão da liderança, né, eu acho que a liderança muitas vezes, né, se promove um líder muito pela sua capacidade técnica, mas pouco pela sua capacidade emocional. Então, um ponto importante, né, que eu vejo é ter um olhar para essas questões emocionais, como escutativa, empatia, comunicação não violenta, né? Eu acho que são fatores importantes também que tem que ter esse olhar. Espaços de escuta,
né? Acho que fomentar espaços de escuta é fundamental, né? O líder fomentar isso, mas também a organização como um todo, ter espaços seguros onde que o empregado ele sinta que ele não vai ser punido se ele relatar alguma situação, que ele não vai ser perseguido se ele trouxer alguma questão sensível. E eu acho que um ponto importante também, o Giovanni falou disso, né, o Fernando, é a questão também da liderança, né, e da organização, eu acho, da questão da vulnerabilidade, né? Se uma organização se mostrar vulnerável numa organização for sinônimo de fraqueza, o silêncio ele vai imperar. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Admitir que errou, admitir que não sabe, né? Admitir que está passando por uma situação difícil, que você não é um super-homem ou uma mulher maravilha, né? E que você, né, precisa de ajuda. São esses pontos que eu vejo como grandes desafios aí dentro das organizações com relação à segurança psicológica. Não, bacana. Eu vou trazer uns dados aqui que tem na parte da manhã o Rafael Bittar, né, que é o nosso vice-presidente da área técnica da Vale, trouxe aqui. A gente tem uma parceria lá na Vale, que é com a Crossbell, e faz um treinamento que é o Liderar com Segurança. Dentro do treinamento tem alguns dados lá dos estudos que foram feitos, e esses estudos foram nos Estados Unidos e não diferem aí na hora que a gente olha, que a gente tem uma parte de acidentes que ocorrem porque o líder confia, e os números são mais ou menos esses, o líder confia, 80% dos líderes confiam nas pessoas que eles delegam para fazer a atividade. E do outro lado, as pessoas, 80% mais ou menos das pessoas, confiam que elas são capazes de fazer e que não precisam e não vão precisar falar não. Então, assim, se você combinar isso, então fala assim, vai lá, Giovanni, faz que eu confio em você. E aí você vai e fala assim, pô, eu não posso decepcionar o Ebson. Eu tenho que fazer. E a pessoa e não consegue. Isso é uma maneira de segurança psicológica que eu acho que é uma complexidade ainda mais no nosso ambiente, na nossa cultura brasileira, né, do super-homem, da Mulher Maravilha. A gente fala assim, cara, eu não posso decepcionar o meu chefe, o meu encarregado, o meu líder, porque se eu não entregar, eu vou ficar mal perante os colegas, né? Então acho que esse é um dilema que eu estou falando, esses dados foram lá dos Estados Unidos, que eles trazem para a gente dentro de um treinamento que a gente faz para os líderes, para ver a responsabilidade do líder de criar essa vulnerabilidade que você trouxe. Eu não sei se vocês queriam comentar alguma nesse ponto, porque eu acho que esse é complexo. Eu acho que é bastante interessante, oportuno, porque se a gente for ver, vamos falar de NR1. Houve um grande alvoroço, de um modo geral, esse ano. Porque vai ter NR1, NR1. Em primeiro lugar, isso não deveria ser novidade, porque desde 2018 já está lá dentro da NR18. Então, o que foi o grande medo, então o grande desafio hoje são as empresas quererem falar sobre o tema e estarem preparados para ouvir coisas que elas não vão gostar de ouvir. Porque o que muda da NR1, se a gente for acompanhar todo o processo que veio culminar na NR1, esse processo tem mais de 25 anos. Começou lá com o Sindicato dos Bancários, depois de teleatendimento, tem toda uma história política por trás disso. E até 2018 acharam que a solução ia estar resolvida, por isso que levou agora essa necessidade dessa alteração de texto da NR1. Porque agora as empresas vão ser obrigadas a mostrar como elas estão tratando. Porque existe antes na NR18, falava que tinha de tratar, mas não havia uma sistemática. Agora tem uma sistemática. Existe um processo de inventário de risco, existe um processo de plano de ação.
E, inclusive, existe o levantamento daquele risco para eu poder. Se eu não medir, eu não faço gestão do risco. Né? E aí o que nós temos, empresas, o grande desafio, a empresa tem de estar preparada para querer ouvir e estar preparada para ouvir o que ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir que ela tem risco psicossocial, ela não quer ouvir que de repente o grau de risco psicossocial dela está elevado. Então, só vai tratar se eu identificar e monitorar o risco. Não existe jeito de eu tratar risco sem identificar e monitorar. E eu acho que o grande desafio é esse, a empresa ter a maturidade para estar disposta a fazer isso. Eu acho que o caminho é entender, somos nós que estamos ali naquela luta, mostrar que não é uma questão filosófica, muito mais do que uma questão de cultura, é uma questão de risco ao negócio, porque afeta a segurança, afeta resultado financeiro, afeta imagem, então afeta produtividade, que nem a gente fala, Peter Drucker já falava disso há 25 anos atrás, vamos trabalhar naquilo que a gente é mais forte, que nem falou. E agora que a gente está vendo isso, então a gente começar a efetivamente quebrar paradigmas, parece meio jargão, mas a gente tem uma grande dificuldade, a gente é muito conservador em sair da zona de conforto. Deixa eu trazer aqui, eu estou refletindo aqui, né? Estou vendo o Vitor lá, Samarco está em 2 estados, né? Minas e Espírito Santo. A Gerdau está pelo Brasil todo. A Anglo-América no mundo, Vale também no mundo. Então, assim, já no Brasil a gente tem várias culturas. Só acrescentando, Gerdau está no Brasil, Argentina, Peru, Uruguai, México, Canadá, Estados Unidos. Está pelo mundo também, falha minha aqui. Mas no Brasil a gente já tem várias culturas, né? No mundo também. Então, deixar aberto aí, cada um se posiciona assim. Quando a gente está falando desse tema de transtorno mental, de segurança psicológica, fazer alguns contrapontos da diferença de... A gente já falou do líder, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, acho que a turma... O líder faz a diferença. Mas você também tem a questão da cultura local, né? Onde ela é mais expositiva, onde a pessoa tem mais isso, essa confiança de trazer os problemas, de discutir, de fazer, e outras que não. Queria ver alguns exemplos de vocês que vocês já conviveram com isso aí, por favor. Não só a cultura local, mas até mesmo a questão política e econômica. Eu acho que se a gente for comparar uma situação Estados Unidos com Brasil, Argentina e até mesmo regional. Eu falei de álcool e drogas. Imagina as dificuldades fora dos portões da empresa que eu tenho de implantar um programa de álcool e drogas no Rio de Janeiro. E eu acho que essa questão de culturas locais também, né, e ela acrescenta a complexidade para a situação que a gente está trazendo aqui. Porque acho que historicamente, né, gente, culturalmente, e a gente tem trazido isso muito para a nossa liderança por meio de um treinamento que se chama The Living Leader. A Penny Ferguson, ela fala que existem 2 campos que a gente precisa se atentar para chegar numa performance integral, né? E o que seria esses 2 campos? O campo organizacional e o campo individual. A gente é muito bom, e a gente sabe disso, né? E as empresas são muito boas em gerir o campo organizacional. Então não é raro a gente ouvir que teve um incidente e a gente coloca como plano de ação realizar um treinamento. A gente vai logo para o campo organizacional e revê uma política, um procedimento, coloca um treinamento em vigor, mas a gente não foi acostumado a olhar o campo individual, que é onde acontecem as situações de comportamentos desviados, que tem questões de valores envolvidos, crenças, comportamentos, que é onde a liderança atua. Então, se eu estou falando do campo organizacional, que é o campo de gestão, existe o campo individual, que é o campo da liderança. E os 2 juntos é que formam uma performance integral. Não dá para a gente desviar ou focar em um ou outro se a gente está querendo um indivíduo integral, né? Uma performance integral nas organizações. E eu acho importante mencionar nessas questões de cultura, porque as nossas crenças formam os nossos comportamentos, né? Então, se a gente acredita ainda que esse é um assunto filosófico, muito pouco
provável que você vai dar o foco adequado a esse tema que a gente está trazendo esses números sobre a importância deles. Porque eu com certeza vou buscar comportamentos no meu dia a dia que vão fundamentar a minha crença de que isso é uma questão filosófica, ou que isso não é a minha responsabilidade, ou que a empresa deveria fazer alguma coisa. A gente está sempre jogando para alguém a responsabilidade por um assunto que nos incomoda, né? E esse é um campo da responsabilização individual do líder para lidar com esses assuntos. E à medida em que eu consigo ter essa responsabilidade, eu consigo moldar a minha crença sobre o que significa isso, e aí sim o meu comportamento vai se dar de forma diferente. Se eu não mexo na crença, é muito difícil que o meu comportamento vai ser alterado. O que eu vou continuar fazendo é vou ter comportamentos que reforçam a minha crença, e aí eu vou ter experiências que reforçam aquela crença e vou agir de acordo com aquela crença. Então, se a segurança não for de fato um comportamento, e não for uma crença, desculpa, o comportamento vai ser inseguro, né? E, de novo, se a saúde mental não estiver na crença do líder de que é uma responsabilidade nossa da organização, o comportamento ele vai ser inadequado da mesma forma. Muito bacana. E trazendo isso, né, que você trouxe agora, que a gente conversou aqui, acho que a gente falou aqui em alguns momentos sobre saúde integral, né? Porque a gente está falando aqui do indivíduo. Eu não sei se o conceito aqui para todos é muito claro. Eu queria pedir a vocês para explorar mais um pouquinho, né, quais são os pilares da saúde integral, e aí até sentindo a vontade de falar o que está trabalhando como saúde integral, porque a saúde ocupacional talvez seja mais claro, né, saúde do trabalhador, mas e a saúde integral? Acho que até para explanar um pouquinho, tá, gente, é para dar uma visão para o público como um todo. Eu queria voltar, fazer um racional. A gente falou, eu gostei da tua fala, Vitor, no quesito de desafios que a gente tem em implantação do serviço. E eu queria trazer uma experiência que nos ajudou bastante. Contextualizar. Pegam esses grandes números, né? Não é opcional não trabalhar em um programa robusto de saúde mental. Não é opcional para as empresas. Hoje nós temos um gasto de $1 trilhão por ano refletidos em adoecimentos mentais. Hoje já impacta na maioria das operações no Brasil, com a segunda causa de afastamento que a gente mencionou. Então, o fato de a gente consegue, mostrando esses números, trazendo o racional, tirando, eu acho que foi consenso aqui, eu acho que no passado a gente trouxe uma tratativa muito filosófica, né? E a gente não está falando de abraçar a árvore aqui, pessoal, a gente está falando de uma continuidade do nosso negócio, né? A gente está falando se a gente não se preparar de fato, se a gente não criar robustez. Nenhuma empresa tem saúde financeira, nenhuma empresa tem saúde financeira para materializar 12 a 15% de absenteísmo médico por transtornos mentais. E Epson, muito obrigado pela pergunta em relação à saúde integral. Saúde integral trazendo o conceito, né? Bem-estar físico, mental, social, enfim. Na Vale, nós trouxemos também o processo de gestão de riscos à exposição a agentes ambientais ocupacionais, né? Então, nós criamos uma colmeia de modelo de saúde integral. A fala do Epson ela traz uma representatividade interessante, porque o indivíduo ele é integral, né, Epson? A gente não pode tratá-lo em fatias, porque ao todo o impacto ele vai ser tudo. Então, como é que eu falo de saúde mental para alguém se ele está num ambiente onde que ele tem condições insalubres de trabalho, onde ele não tem uma água potável e fria disponível, onde ele não tem um local para sentar, onde ele não tem um ambiente climatizado ou um ambiente minimamente ventilado, onde ele tem exposição a poeiras, agentes físicos, químicos, biológicos de forma com ausência de controles nesse processo, onde ele tem uma liderança de um comportamento abusivo, onde ele não tem um ambiente psicologicamente seguro. Então, o conceito de saúde integral, ele pensar no indivíduo como um todo, e entender que os processos podem ser conduzidos de forma separada, mas eles precisam ter na natureza dele uma sinergia. Porque no final, né, a gente fala isso muito lá na Vale, né, no final, todos os nossos caminhos, eles vão gerar a um processo de saúde integral, a gente usa essa expressão, verdadeiramente implementado. Então a gente tem esse conceito que um processo verdadeiramente implementado é quando eu tenho um ambiente com condições básicas de ambiente de trabalho, quando eu tenho os riscos, seja eles físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. E aí a gente está falando de psicossocial aqui, o ergonômico não só o físico, né? O cognitivo e o organizacional. Quando eu tiver isso tudo implementado, aí eu posso de fato falar que eu estou num ambiente integral que tem saúde, né? E pessoas, você usou essa expressão, eu adoro, pessoas de fato ao centro, né? do nosso cuidado.
Eu acho fundamental isso, Fernando, né? Gostei bastante da sua fala, né? E a saúde integral é você olhar, você ter um olhar holístico, né, para o indivíduo, né? Considerando aí seus aspectos físicos, mentais, sociais e o ocupacional, né? E os ocupacionais, né? Como você bem disse. E, e não adianta, né? Não adianta você ter um programa de saúde mental lindo, maravilhoso, né, com bastante ações de perfumaria, vamos dizer assim, né, e você expor, né, o trabalhador ali a riscos psicossociais, né, você não ter um bebedouro, né, porque ele possa beber água durante o horário dele de trabalho, né, ele não tem um banheiro que ele possa ir, né? E aí eu digo uma realidade que é muito pertinente na mineração hoje, que a gente vem lutando cada vez mais, né, pelas mulheres na mineração, né, e como que a gente olha para a inclusão das mulheres nas nossas operações, né, então tendo olhar para as condições de trabalho, né, e aí um banheiro digno, né, uma série de fatores que são fundamentais para que de fato a gente inclua, né, e não fique só no discurso, né, a gente, né, eu acho que a Ana Sanches ontem mencionou sobre, né, a questão do discurso e da prática, né, então é fundamental que o discurso esteja alinhado às nossas práticas e é isso, eu acho que é esse ponto. Ô Vitor, e só para você puder complementar, e a gente está falando da integralidade, eu venho me questionando muito a essência e o porquê das coisas, né? E eu acho que a gente do mundo corporativo, a tendência é a gente ter alguns modismos, né? Que a gente sabe há tempos, de tempos em tempos aparece alguma coisa, né? A gente falava de responsabilidade social, depois ISD, e inclusão e diversidade, saúde mental, segurança psicológica. E o risco disso parecer de fato ser um modismo, e a gente está falando aqui que obviamente não é, mas eu fico pensando como a gente precisa mostrar para as pessoas que todos esses assuntos estão integrados, né? Quando eu falo de inclusão e diversidade, ela precisa ser trabalhada na ótica da saúde mental e vice-versa, né? Eu não vou estar bem no ambiente se eu não me sinto pertencente a ele, né? Se eu não sou bem tratado, se eu sou vítima de abuso, se eu sofro violência doméstica e tenho que trabalhar ao mesmo tempo. Então, são N assuntos que parecem para as pessoas que são assuntos que a gente vai pincelando, né, para acompanhar discussões que acontecem na sociedade, e eu acho que o que falta da nossa parte, como líderes das organizações, é integrar todos esses assuntos numa explicação coerente de que, no fundo, a gente está querendo que as pessoas se sintam bem para trabalhar, né? Que elas possam ser elas mesmas, que a gente fala muito isso, mas que no final das contas elas sejam produtivas, né? Não só para a empresa, mas para elas mesmas, né? Porque a falta do senso de utilidade, do senso do pertencimento, ele culmina num ser humano com uma sensação de inutilidade, né? E a sensação do vazio, da inutilidade, ela vai trazendo, obviamente, um adoecimento mental, né? Que pode levado a graves consequências de depressão, ansiedade, N outros transtornos e doenças. Então, a gente precisa discutir esses temas todos sobre a ótica do indivíduo e do negócio o tempo todo. Volto de novo nesses pilares para que isso seja entendido como uma performance estratégica integral para as organizações. Se a gente continuar falando desses assuntos pincelados, porque a gente não quer só trazer as mulheres para a organização, a gente não quer só trazer as pessoas que se consideram pretas para a organização ou a comunidade LGBT, a gente quer trazer que elas fiquem e que elas fiquem bem, que elas sejam bem tratadas, né? Que elas sejam respeitadas, que elas encontrem um ambiente produtivo, porque isso faz parte do ser humano. E hoje a gente sabe que até para ser feliz é uma pressão, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz o tempo todo, a gente precisa parecer bem o tempo todo. E essa pressão também é um risco para a nossa saúde. As organizações, de fato, estão acordando para um assunto que, como o Dr. Paulo estava dizendo, já é antigo, né? E que a pandemia só fez acelerar esse assunto. E quando a gente fala em saúde integral, tem de lembrar que a família também faz parte dessa pessoa. Então a gente foca muito no colaborador,
mas e como que está a saúde dessa família? Porque se a família não está bem, ele não está bem, senão tem algo errado. Então, às vezes também o suporte de educação financeira, suporte de aconselhamento jurídico, a estender os benefícios, não apenas àquele colaborador, mas àquela família, são pequenas situações e às vezes até ações estruturantes. Vão fazer uma diferença muito grande que fazem mexer o ponteiro. Vou dar um exemplo que aconteceu na Gerdau, quando foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais de 500 colaboradores que perderam as casas, perderam tudo. E foi feita uma avaliação e 2 casas foram reconstruídas pela empresa e mais de 500 foram reformadas. E todos os colaboradores ganharam toda a linha branca. Ganharam, não foi empréstimo. Em termos de ROI, a gente, mesmo com o estresse pós-traumático, os absenteísmos, diagnósticos de IF não aumentaram e nós voltamos numa produção, numa capacidade de produção muito mais rápido que as demais indústrias da região, porque a gente teve o nosso colaborador, né, o nosso ROI, por assim dizer, foi a nossa capacidade do nosso colaborador estar disposto para trabalhar, ele está bem para trabalhar, a saúde, ele sabia que a família dele tinha um lugar e tinha uma estrutura de volta, então ele pôde voltar a trabalhar com a cabeça bem menos impactada. Isso traz lá o que o Vitor falou do cuidado genuíno, né, da empresa, né, com as pessoas. Pegando aqui um ponto, eu acho que o Giovanni estava falando da parte de inclusão, né, o Vitor também trouxe isso, né, e a mineração e todas as empresas, mas a mineração está muito forte nisso, na inclusão de mulheres, né, de pretos, de LGBT, mas aqui os números aqui mostram que 60% são mulheres impactadas de transtorno mental, né? Ou seja, tem uma proporção maior das mulheres ser impactadas. Aí pode ter vários pontos, como assédio, outras coisas. A mulher faz... eu falo com minha esposa lá, eu não teria a capacidade de você de fazer tudo o que você faz. A mulher faz muito mais do que a gente. Eu estou falando por mim, tá? Muito mais do que eu faço, que tem a capacidade de fazer 2, 3 coisas de uma vez. Eu faço uma e olhe lá, eu não tenho mais do que isso. E queria assim, perguntar para você, para quem pode trazer, se tem a visão desses dados dentro da empresa de vocês, se esse número também se reflete na empresa de vocês em termos da parte de transtorno mental, se tem mais mulheres do que homens ou não, se é por região, enfim, deixa aí para vocês aí se exporem. Não tenho tantos dados, mas eu queria compartilhar algumas experiências, né? O primeiro é que na mineração, né, a mulher ela está lutando contra fluxo, né? Ela está ali lutando num ambiente machista, né? Um ambiente que ainda é majoritariamente dos homens. E é de se considerar, que pareça óbvio, né, de que as pessoas que estão lutando contra uma hegemonia são pessoas que são mais suscetíveis às questões emocionais e mentais, né? O mesmo se diz na comunidade LGBT, o mesmo se diz das pessoas pretas, né, e pardas, dos profissionais com deficiência. Então, quando a gente fala que a gente quer trazer as mulheres para a mineração, que é um ponto de partida para trabalhar a diversidade, né? Que é de fato a gente ver representado na organização o que a gente tem na sociedade. Hoje o IBGE diz que nós temos 59% da população que se considera negra, né? Que são a somatória de pretos e pardos. Se eu for perguntar quantos por cento de pessoas negras a gente tem em lideranças das nossas empresas, a gente sabe que esse número está longe de representar, chegar perto de 59%. Então, essas metas que a gente tem hoje, elas estão trabalhando numa perspectiva da inclusão que é a diversidade. Mas para de fato incluir essas pessoas dentro de um ambiente que é majoritariamente masculino, com um pensamento já estruturado há anos, fomentado por uma cultura que a gente sabe que foram necessárias várias conversas, diálogos, lutas sociais para que fosse aos poucos sendo quebrado, é muito difícil. E, obviamente, a gente sabe também do tema do custo mental da mulher hoje no mundo, né? Assim, e na sociedade. Então, esse dado ele me chama a atenção
E ele corrobora com uma crença que a gente vê o custo mental da mulher que precisa. Existe esse mito, né, de que a mulher ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, que na verdade só vai colocando a mulher naquele lugar de que ela é capaz daquilo. E a gente já sabe que o nosso cérebro é moldado para uma atenção única, né? Fazer uma coisa, depois eu faço outra coisa, depois eu faço outra coisa. Porque se eu coloco que eu sou multifacetado, né, ou essa palavra que a gente gosta de usar, a gente também entra numa falácia de que a gente dá conta de tudo, né? E a nossa tendência é colocar que a mulher dá conta de tudo, né? O homem dá conta do trabalho, a mulher dá conta da casa, dos filhos, da educação, enfim, de uma série de outras, das questões emocionais da família. A gente vê muito poucos homens discutindo sobre as questões emocionais da sua própria família. E aí a mulher foi educada a isso, né? Nós, homens, não fomos educados a olhar para esse lado emocional. Então a mulher também tem mais profundidade emocional, e muitas das vezes, para poder olhar para as questões que hoje a gente não olha. Mas não é uma questão de gênero, é uma questão de educação e cultura, né? Ebson, assim, eu não vou ter de cabeça agora números da Samarco em termos de percentuais, né? Mas eu me recordo que não há uma diferença grande em termos né, do adoecimento da mulher e do homem na questão dos transtornos mentais. Mas mesmo assim, né, nós começamos ações específicas, né, para as mulheres e para os homens também, né? As mulheres aí fomentando rodas de conversa, né, no intuito delas conversarem e trazerem soluções e compartilhar boas práticas, né, no sentido dessa pluralidade da mulher, né, que hoje ela se vê, sempre foi inserida nisso e ainda agora cada vez mais presente no mercado de trabalho. Mas um ponto interessante, né, foi trabalhar isso nos homens. E a gente trabalhou a parentalidade ativa. E foi bem interessante porque foi bem polêmico, tá? A gente cutucou uma ferida bem legal, tá? E a gente espera continuar futucando, tá? A gente teve uma experiência esse ano, foi bastante desafiadora, né? Mas foi legal, tá? Foi legal porque, né, estimulou ali e fez, né, as pessoas, os homens que estavam ali sair da zona de conforto e fazer uma autorreflexão. Não, a minha provocação foi essa, mas assim, uma percepção minha, sem base científica, sem dados, né? Porque pelo machismo, pelo país que a gente vive, o homem se autodeclarar frágil, né? Se tornar vulnerável, falar eu estou com um problema, é muito mais complexo do que uma mulher, né? No meu ponto de vista, pessoal, sem dados estatísticos. Né? Então, por isso esse número, quando a gente vê de 60% de mulheres, né? Então, isso pode ser até um ensinamento para a gente trazer, né, para os homens, e como você falou, essa sensibilização, isso que vocês trouxeram, é quebra de paradigma. Cara, o problema é de todo mundo, não tem gênero, não tem nada, é de todo mundo, que a gente tem que pedir ajuda, né? Por favor, Paulo. E inclusão não é só convidar para a festa, é chamar para dançar também e dar a condição da pessoa poder dançar. Porque eu simplesmente convidar e colocar e não dar as condições. Uma das coisas que a gente não leva em consideração hoje é a própria estrutura familiar, voltando a falar fora do portão da empresa. O homem separa, ele vai seguir a vida solo. A mulher separa, ela fica com os filhos. E aí na mineração a gente contrata, ela vai fazer turno, ela vai fazer... É importante a gente pensar como que ela vai ter uma estrutura de ajuda, como que ela vai estar... Ela tem de levar a menina na escola, quem vai levar? Quem vai ficar com o menino menor? Qual que é essa estrutura? Então a gente tem de não só dar o emprego, mas entender se aquele emprego vai ser um problema para ela. Porque depois aquele emprego vai criar também ela vai ser refém. Poxa, eu estou numa boa empresa, eu estou num bom emprego, meus meninos estão com quem? Então é entender que a mulher ela assume essa responsabilidade, que daquela estrutura normal mesmo, mas que a gente tem de entender e dar essa condição, senão a gente vai também estar causando um sofrimento naquela pessoa. Isso que você trouxe, assim, o diretor de pessoas aqui, né, de RH aqui, eu desconheço, assim, quando faz, né, na entrevista, entender isso todo,
Porque aí temos que tomar cuidado também, pode ser uma discriminação, né? De outro lado, né? Entrar na vida pessoal e tal. Mas é complexo, a gente está falando de um assunto muito complexo aqui. Sim, muito. Mas eu acho necessário, né, gente? Porque essa divisão de vida pessoal e vida profissional, ela já deveria ter encerrado há muito tempo, né? Não existe essa diferenciação, né? Quer ver um outro assunto que está muito na pauta das mulheres? Eu estou vendo várias mulheres aqui na plateia hoje, a questão da menopausa, né? Muitas empresas nunca discutiram esse assunto dentro do ambiente corporativo e a gente que é homem, a gente desconhece os efeitos da menopausa no ambiente de trabalho, né? E hoje eu lidero muitas mulheres e esse assunto é um assunto recorrente na organização. Eu, por exemplo, sou gestor de um contrato que é do nosso refeitório, né? E no refeitório é um público majoritariamente feminino e que a empresa que hoje está lá conosco gerenciando o refeitório tem um programa robusto para ajudar as mulheres a lidar com a questão da menopausa, que impacta a vida delas e impacta todo o sistema que ela está inserida, inclusive no trabalho. Então são assuntos pessoais, mas são assuntos que impactam os resultados do negócio e que cada vez mais vão estar à tona no dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque obviamente, quando a gente fala de segurança psicológica, nós não somos, né, nós estamos falando da mineração, não sou uma clínica psicológica, né, eu não vou atuar profundamente na questão da terapia e no cuidado profundo que uma psicoterapia vai proporcionar ao indivíduo, mas ao mesmo tempo eu não posso me abster que as questões emocionais estão impactando os nossos resultados. A segurança psicológica, como a gente sempre coloca aqui, né, ela é um tema recente, mas em termos de nomenclatura, mas na prática a gente já vive isso há bastante tempo. O que a gente não pode fazer é que ela seja desculpa, né, usada como uma ferramenta para justificar uma baixa performance. Eu não vou cobrar minha equipe, porque senão vou ser acusado como gestor que não promove segurança psicológica, ou eu não posso mais falar de alguma forma, porque senão eu vou ser acusado. Pelo contrário, né, a segurança psicológica te permite, inclusive, ter as conversas difíceis, usando como base o respeito pelo ser humano, o cuidado com o outro. É pela segurança psicológica que você consegue dar um feedback mais duro, que você consegue cobrar resultado. Então, de novo, a gente linka a segurança psicológica, tirando do mito das tendências, do modismo e colocando na prática do resultado que a gente precisa alcançar. Né? Hein, Giovanni, é o quadrante do Team Learning Framework da Amy Edmondson, né, que é alta exigência, mas com alto cuidado. Né? Então você está no quadrante da aprendizagem. Então é isso que tem que ser buscado. O Epson, só fomentando, de fato, tá? Estatisticamente as mulheres elas têm um autocuidado maior. Então elas procuram um serviço maior e isso não somente em saúde mental, mas eu acho que qualquer cuidado em saúde. E um outro ponto também que eu gostaria de trazer, quando a gente cria um processo um processo de segurança psicológica, de saúde mental, que a gente cria um processo preventivo, ele tem que vir junto com o canal ativo de denúncias, né, canal de apoio. A gente tem que garantir um ambiente de intolerância a desvios, né, e que a gente consiga ter esse fácil acesso de canal, porque concordo muito, né, a equidade e a igualdade ela tem que existir e o desvio tem que ser não tolerável. Né? Pessoal, a gente está chegando ao final aí, tem 2 minutinhos aí, e aí eu pedi para cada um de vocês aí, a gente aí finalizando qual a mensagem, né, que vocês deixariam para as lideranças aqui que estão aqui, de empresa, lideranças de pessoas aqui que estão aqui ouvindo a gente, participando aí desse bate-papo aí, para eles levarem aí. E quem falar primeiro, né, o último que falar vai falar, pô, você já falou que eu ia falar. Vai ficar mais difícil, mas aí fica a critério de vocês, eu não vou puxar quem vai ser o primeiro, não. Fica a critério de cada um. Bom, obrigado, viu, Epson? Obrigado a vocês. Acho que foi uma rica conversa. Muito a se falar ainda desse assunto. O que eu diria o cuidado com as pessoas precisa ser genuíno, né? Acho que no fundo a gente precisa falar de coerência. Eu não posso ser um gestor que diz que eu me preocupo com a segurança psicológica, mas a minha agenda não tem nem 30 minutos para falar com a minha equipe. Não posso ser um gestor que diz que eu me importo com a saúde das pessoas e não consigo perceber que as pessoas não estão bem. Então, o meu convite é para que a gente se aprofunde nesse assunto, né, e continue falando sobre ele, porque quanto mais a gente falar, melhor a gente vai ser como gestor. Deixa eu falar agora, Paulo. Claro. Eu vou deixar uma mensagem, né, que eu fiquei pensando aqui, né, eu acho que concatena tudo, né, assim, acho que a construção
da segurança psicológica é um exercício de coragem coletiva, né? Coragem de admitir vulnerabilidade, coragem de escutar algo desfavorável, algo desconfortável, e coragem de transformar feedbacks em ações. Acho que é isso. E só reforçando a importância do letramento, a condução dos programas de álcool e drogas na empresa não é responsabilidade do médico. Já existe uma legislação específica, até um parecer do CRM da Bahia, onde o papel do médico é o acolhimento. A condução dos programas deve ser por parte da engenharia de segurança. Se ela não tiver o devido letramento, a coisa não vai funcionar. Eu queria trazer como a mensagem que a gente começou, né? Nós estamos em crise, tá? E é uma pandemia. Igualzinho o Covid, pior para mim, tá? Eu acho que é pior porque ele é menos quantificável. Então nós estamos em crise, nós vivemos uma crise, um panorama mundial de uma pandemia em saúde mental. É risco de negócio de continuidade das nossas empresas e vamos se preparar, né? Vamos estruturar um programa que seja com a base preventiva, com dados mensuráveis e com cadeia de apoio para os casos identificados, tá? Epson, muito obrigado, queria agradecer ao time, foi uma conversa leve e bem produtiva. Obrigado aí, Fernando, Giovanni, Paulo, Vitor, foi um prazer estar com vocês e obrigado aí a todos aí que ficaram com a gente nesse momento aí.